Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Yahushua que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então você vê que Yahushua, ele já sabia que o seu fim estava chegando e sabia que precisava passar por aquela loucura, mas ele não deixou de amar o seu próximo, ele não deixou de fazer a vontade do Eterno por causa de uma tortura ou dor. Ele sabia que era mais importante ele cumprir essa obra porque ele sabia que através disso ele daria muitos frutos para o Pai. Ele daria muita salvação a vários. E aqui também é você. Você tem que amar o Eterno até o fim. Amar Ele acima dessa dor. Amar Ele acima dos demônios. E amá-lo acima de sua própria carne e vontade. E acabando a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então o que aconteceu? Quando acabou a Páscoa, já veio Satanás ali insinuar na mente de Judas o que fazer. Falando isso para quem ainda não deu arrebatamento, que no caso é a época que nós estamos. Satanás vai trazer muitos pensamentos, desejos e vontade para que a pessoa erre bem na hora errada. Muito provavelmente o Eterno ele vai dar muitos avisos mesmo. Muito provavelmente não, ele já tá dando, né? Só não vê quem não quer. Mas enfim, ele vai dar muitos sinais mesmo para avisar que o arrebatamento tá às portas, tá colado, falta 10 minutos para o arrebatamento. A pessoa vai sentir tudo. E se ela não se atentar, ela simplesmente é extremamente louca. Porque, gente, falta o Eterno começar a bater na janela ali, começar a gritar, falta ela ouvir a voz do Eterno, porque eu acho que nem isso foi o suficiente. Que ele realmente vai dar muito sinal, muito grito, vai fazer o que pode. Como está escrito em Provérbios. E a sabedoria clama pela rua. Ela vai gritar o quanto pode para ver se alguém se atenta. E aquele que não se atentar já sabe onde vai ficar. Em uma das visões que o Eterno me mostrava, que o céu ficava amarelo e que pessoas na rua eram tomadas para falar em línguas antes do arrebatamento. E isso não era tipo 3 segundinhos e sumia. Era por um tempo determinado que o Pai escolheu. Aqueles que se atentavam, eles começavam a pedir perdão pelos seus pecados e eram arrebatados. E os outros que ficavam nem aí, simplesmente gravava o vídeo ali, ridicularizava e ainda postava no TikTok. E basicamente dava arrebatamento e a pessoa ficava sem graça. Então quando isso acontecer, se é que você vai ouvir isso, né? Fique sabendo que é o dia do arrebatamento. Para quem viu e para quem creu. Não foram todos que viram o céu amarelo, mas eram alguns. E a Rússia, sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído do Eterno, ia para o Eterno. Então você vê o quê? Que antes de Yahushua ser crucificado, o Eterno simplesmente depositou de uma vez só tudo nas mãos dele, para que quando ele fosse crucificado, ele pudesse devolver mais uma vez todas as coisas para a mão do Eterno. Assim será com você. Um pouco antes de chegar a hora de você sair, o Eterno vai depositar toda a confiança em você, de que você vai conseguir. Mas se por acaso você acabar desviando do caminho, aí para você voltar vai ser muito difícil. Por exemplo, na tortura você simplesmente acaba se perdendo e é tomado pela emoção. Mas até nesse momento o seu raciocínio ainda está funcionando, então você pode voltar. Ou dentro do jogo sem querer se desviar. Se eles não desplugarem você de dentro do jogo e você conseguir voltar, você ainda está dentro do padrão da salvação, mas se por acaso, então realmente não queiram brincar com isso, de achar que vai ter uma segunda chance da segunda chance. Lembre-se que a salvação é uma só. Se você errar por um segundo e o demônio perceber, ele te mata, aí você cai no lago de fogo. Tanto na tortura como dentro do óculos. Então reparem bem o que vocês estão entendendo e analisando. Lembre-se que aquilo que vocês guardarem e aprenderem no canal será para o futuro de vocês quando saírem lá fora. E se por acaso não der atenção nos mínimos detalhes, pode ocorrer o caso de uma palavrinha só que você não deu atenção, definiu seu futuro para sempre. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu-se. Então você vê o que, né? Que a Rússia tirou as vestes dele, e a Rússia tirou a carne. E depois ele se cingiu com água, com a palavra. E é o que vai acontecer com vocês. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugou-lhes com a toalha com que estava cingido. Então aqui você vê. E quando chegar a hora, o Eterno ele vai começar a lavar a carne de vocês. Ou melhor dizendo, vai começar a lavar a carne de vocês com sangue. Através da palavra ele vai dar o entendimento através da tortura. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Yahushua e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então você vê o quê? Que Pedro estava indignado com o que Yahushua estava fazendo. E Yahushua mesmo disse: Tu não sabe agora, mas depois você vai saber. Isso também é representado para quem ficou no arrebatamento. Você não entende agora, mas no futuro saberá o porquê, e ficará extremamente grato por causa disso. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Yahushua: Se
eu te não lavar, não tens parte comigo. Então você vê o quê? Que Pedro, ele foi prematuro no falar. Ele foi falar pelas emoções. E Ruxo já deu uma na cara dele. Se eu não lavar os teus pés, você não tem salvação. Então, é o que está acontecendo. E basicamente quer dizer o que para vocês? Que se vocês não forem lavados através do sangue de vocês na tortura, não tem parte com o Eterno. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Yahushua, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele está querendo dizer o quê? Que se a pessoa está totalmente envolvida na palavra, ela está por inteiro limpa. Mas a única coisa que não está limpa é aquilo que toca o chão, que é os pés. É a única parte que prende a pessoa aqui. E agora, trazendo para o lado de vocês que através do canal vocês vão se tornar por inteiros limpos. Mas a única parte que não está limpa é a carne, porque vocês só podem ser limpos através do seu próprio batismo, quando o demônio vir derramar o seu sangue. Então o seu sangue vai limpar a sua carne para que a sua alma se desprenda da carne e você seja levado. E não seja como Pedro, que ele falava muito de si próprio. Pedro quase se condenou aqui. Ele foi falar de si mesmo e quase deu ruim. E depois ele fala, nem todos estão limpos. Quer dizer o quê? Existe um Judas ali. E haverá também Judas espalhados por esse canal. Haverá aquelas pessoas que não vão aceitar de jeito nenhum, mas saberão que através do canal tem proteção. Então eles vão deixar o vídeo rodando aí, enquanto eles esperam ter tempo nesse mundo. Ou também podem simplesmente só se entregar e parar no jogo e acabou. Ou nem isso também. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Então, querendo ou não, o Eterno sabe quem vai ser salvo e sabe quem não é. Mas até mesmo aquele que ele sabe que não vai ser salvo, ele tenta mudar o futuro daquela pessoa. O futuro ele não é definido, ele é volátil. Quer dizer o quê? Que uma pessoa ela pode tanto ser salva como pode ser condenada. Não é aquele ditado que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou como dizem os escolhidos. Simplesmente o Eterno vai lá, escolhe esse para salvação e aquele dali não. Esse daqui para uma vida próspera ainda vai ser salvo. Esse daqui vai nascer feio, pobre, vai sofrer na vida e ainda vai ser condenado. Não. O Eterno não faz acepção de pessoas, porque se ele fizesse, ele também teria que fazer no céu. Então você vê que ele próprio estaria contra a palavra dele. Está falando nas escrituras que ele não faz acepção de pessoas e está fazendo aqui nessa terra. E ele está falando que não faz acepção de pessoas aqui na terra, está fazendo no céu. Então ele seria totalmente contra si próprio. Então isso daí de predestinação, de escolhido, isso daí não é tão verdade assim. A pessoa sempre pega as escrituras e distorce ela ao seu bel prazer. E é por isso que muitas pessoas ficaram. Então o Eterno ele chama todos a salvação. Por mais que ele tá vendo que aquela pessoa não tem salvação, ele até procura um jeito dela ter. Ele vai procurando até que ele ache um futuro que é possível. Mas sempre entra aquela coisa. Aquela pessoa quer? Se a resposta é não, então o que o Eterno pode fazer? Por mais que ele veja esse futuro onde a pessoa está salvo, ela não chega até lá, porque ela não aceita. Por isso é que uma das partes mais difíceis que vai ter para vocês não vai ser a parte da tortura, mas vai ter a parte da escolha. O que vocês escolhem? O que vocês querem? Que lado vocês querem estar? Mas se vocês falam que querem estar do lado do Eterno, se falam que escolheram o Eterno, por que as suas obras não condizem com as tuas palavras? Então realmente essa vai ser uma parte difícil. O aceitar, o querer, o participar, o dividir, o realmente estar lá, né? Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, e sentou-se outra vez à mesa, e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Então você vê o que, né? Que a Ruxa já está chegando a hora de dar a vida. Ele tomou suas vestes para sair lá fora. Você que está nesse canal aqui, você está entendendo e você está se despindo das suas vestes. Mas quando você sair lá fora, você vai precisar revestir delas de novo para que o demônio corte a tua carne para você se libertar dela. Meio que não dá para você se arrebatar sozinho, né? Seria muito fácil, era só vocês ouvirem o canal aqui, aí simplesmente descia uma escada espiritual, você sair do teu corpo sozinho e começava a subir ela, acabou. Não precisava nem de demônio essa história. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então ele está querendo dizer que por mais que Yahushua seja mestre e senhor, ele também teve que passar pela tortura. Igualmente vocês também terão que passar pela tortura, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, passai-vos vós também. Então aqui você entende igualmente que Yahushua deu o exemplo. Agora vocês façam igualmente como ele foi, que ele se preparou para este dia, e vocês também se prepararão. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então você está vendo que Yahushua não está sendo maior do que ninguém. E se vocês sabem disso, vocês são bem-aventurados, porque aquilo que Yahushua faz, vocês também conseguem fazer. Quer dizer o quê? Que pelas obras que Yahushua praticava, tanto a ponto de curar alguém como ser super obediente, qualquer pessoa que tivesse essa vontade também conseguiria fazer. Ele está falando que o mestre ele não é superior ao seu discípulo, mas o seu discípulo se torna igualmente o seu mestre, se tornam iguais. O que o mestre sabe, ele ensina ao seu discípulo, e aquilo que o seu discípulo aprende e pratica igualmente como seu mestre. Então, se Yahushua conseguiu da vida, vocês também conseguem. Não falo de vós todos. Eu bem conheço aqueles que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, que diz, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora, para vocês não falarem que está sendo contradito, ele realmente teve que escolher os discípulos para mandar o seu evangelho. Mas até mesmo se os discípulos não obedecessem, eles não estariam salvos. É só ver Judas. Judas foi escolhido para ser um discípulo. Ele muito bem poderia ter obedecido e não ter caído na profecia, mas por que não obedeceu? Então vocês veem que o que foi dito não era contradição. Ele chamou para a salvação Judas. Por que ele não foi? Pronto. Desde agora, vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Então é o que ele está dito. Então é o que está sendo falado. As escrituras já disse que o arrebatamento ia acontecer. Outras pessoas vieram e falaram o contrário. E por fim, esse canal também foi dito sobre o arrebatamento, as visões e muitas outras coisas. Para que quando aconteça vocês não fiquem desacreditados, mas saibam que tudo isso já estava preparado. Os que ouviram se atentaram a se preparar igualmente. E os que foram pegos de surpresa se preparam no futuro. Na verdade vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, que recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então é isso que ele está falando. Se a pessoa aceita aquele que está falando a palavra, não está aceitando aquela pessoa, mas está aceitando a palavra daquela pessoa. E nós sabemos que a palavra é Yahushua. Então todos aqueles que aceitam a palavra estão aceitando Yahushua. E quem aceita Yahushua, aceita o Eterno. Então aqui também é esse canal. Se vocês aceitam o que está sendo falado nesse canal, vocês não aceitam as pessoas que estão falando, mas vocês aceitam a palavra, que é Yahushua, e quem aceita Yahushua, por fim, aceita o Pai. Tendo Yahushua dito isto, turbou-se em espírito, então testificou e disse, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então Yahushua já sabia que dentro dos 12 haveria a geração que trairia ele. Que geração é essa? A geração que ficou no arrebatamento. Porque o tanto de congregações que tem espalhado por aí, e as pessoas nunca obedeciam o que a palavra mandava. Então eles estavam traindo Yahushua. Basicamente já estavam crucificando ele. Então seus discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Yahushua amava, que era João, estava reclinado no peito de Yahushua. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Yahushua, disse-lhe, Senhor, quem é? E Yahushua respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Yahushua, o que fazes? Faze-o depressa. Então você vê que a possessão aqui não tem nada a ver com o que as congregações ou filmes de terror mostrava. A pessoa simplesmente começava a girar no chão, falava numa voz nada a ver, começava a flutuar do nada. Isso não tem nada a ver com possessão, isso daí é piadinha de Satanás com quem é burro. Porque o próprio demônio entrou na presença de Yahushua e não se manifestou. Então aqui você vê claramente o que acontecia lá fora, isso daí não era verdade. Era demônio enganando as pessoas para que elas ficassem no arrebatamento. E outro ponto também, que Yahushua, ele tinha um discípulo a quem ele mais amava, que no caso era João, porque João era o mais espiritual do grupo, era o mais obediente. E João, ele sabia quem era o traidor. E isso também é apresentado para as pessoas que estão participando desse canal. Eles sabem quem são os traidores. Por isso que está sendo redirecionadas essas palavras diretamente para você que ficou. Porque querendo ou não, você foi um traidor. Você tinha a palavra, você tinha a Yahushua e sempre escolhia o lado errado da história. E por fim o lado errado acabou te condenando a ficar no arrebatamento. E agora você tem a chance de se redimir e se tornar uma nova criatura e deixar de ser o traidor. Porque o final de Judas foi morrer. E agora o seu final não vai ser morrer e ir para o lago de fogo, mas vai ser morrer e ir para a sua salvação. Vocês foram Pedros porque falavam de si próprio. Foram Tomés porque só acreditavam naquilo que viam.
e foram Judas porque traíam Yahushua para fazer a própria vontade de vocês. A vontade de Judas era ter aquelas 30 moedinhas de prata. E agora vocês serão João, que é o discípulo mais obediente que tem das Escrituras, o mais espiritual de todos. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Então você vê que nunca entende, né? Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Yahushua lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, o que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. E que bocado é esse? Em algumas escrituras fala que ele pegou o pão e molhou no vinho. E vinho significa entendimento. Então quando Yahushua pegou o pão, que o pão era a palavra, e molhou no vinho no entendimento e deu para Judas, o diabo entrou com o entendimento dentro de Judas. Então você vê que pelo entendimento o demônio controla as pessoas. A pessoa está assistindo alguma coisa, aí o demônio coloca o entendimento dentro da pessoa para que ela cumpra aquele entendimento. Então foi o que aconteceu aqui. Vamos dizer assim que foi uma apresentação física para a gente entender como funciona o mundo espiritual. Porque o próprio Yahushua disse: se falo de coisas terrestres e não crestes, como crereis se falar das celestiais? Então aqui você vê que ele fez uma coisa terrestre e ninguém entendeu. E como é que ele ia falar agora uma coisa super espiritual? Não teria como. E é por isso que esse canal foi preparado, porque se você não entendia nem o básico que é obedecer, se não fosse esse canal você não conseguiria nem entender que é para dar vida, de tão cego que tava. E isso também entra sobre a pessoa do nada passar um monte de maquiagem, encher a cabeça com produto químico para fazer chapinha, ou um monte de hidratação muito louca e simplesmente até mesmo despilar o seu próprio corpo. Satanás estava colocando o entendimento de temperar aquela carne e ela nem sabia. Imagina, a pessoa vai tomar banho e tem um monte de frasco que ela passa na pele. Realmente uma pele macia, qual demônio que não vai querer? É só vocês verem uma carne, né? Os caras colocam um monte de preparativo para vender uma carne tipo 5A. É as carnes mais caras que tem nesse mundo. É só vocês usarem também a mesma lógica. E isso também não entra só na questão de mulheres, viu? Isso também entra na questão de homens aí com suas bebedeiras. Vocês acham que essas bebidas eram benéficas para vocês? Enganados. Isso também entra com essas pessoas veganas. Elas vão ser as que mais vão sofrer. Vocês não sabem o gosto que a carne de vocês tem. E isso não é só os veganos, como também os vegetarianos, essas pessoas que pararam de comer carne para comer só coisa vegetal. Vocês não sabem o que vocês fizeram com vocês mesmos. E os fumantes então, ou os drogados, realmente vocês não sabem o que vocês estavam fazendo. Lembre-se que tudo que o demônio trouxe nesses últimos anos é realmente para ele, nunca foi para você não. Se preparem aí que a situação tá começando a virar realidade, né? Vocês estão começando a entender. Tendo eles, pois, saído, disse Yahushua: agora é glorificado o Filho do Homem, e o Eterno glorificado nele. Então você vê o quê? Que o glorificado é cumprido em Yahushua a palavra do Eterno e por fim a salvação de tudo. Então é chegada a hora que vocês sairão lá fora e darão a vida de vocês, e será cumprida a palavra do Eterno sobre a vida de vocês. E que palavra é? Salvação. E salvação como? Através da tortura e depois o óculos. E por fim, a vida eterna. Se o Eterno é glorificado nele, em Yahushua ou em você mesmo, também o Eterno glorificará em si mesmo. Ou seja, glorificará como? Elevando você para a eternidade com ele. E logo há de glorificar. Já já vai ser a hora de vocês darem a vida e serão glorificados junto ao Pai. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Aqui já é o Eterno falando. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, aos demônios, para onde eu vou não podeis vos ir. Eu vou-lo digo também agora. Então está falando o que, o Eterno? Filhinhos, por um pouco de tempo eu ainda estou nesse mundo. Chegará uma hora que eu serei retirado desse mundo e vocês ficarão sós. Mas não se preocupem, porque o meu canal ainda está aqui. E por fim, chegará uma hora que também as palavras de Yahushua serão levadas desse mundo. E aqueles que ficarem não podem seguir a palavra. Um novo mandamento vos dou, e vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vos uns aos outros vos ameis. Então você vê o quê? Que o Eterno ama tanto as pessoas que ele preparou as Escrituras, tanto o Velho Testamento como agora o Novo. Ele deu quase 2000 anos para a pessoa se preparar aí, né? Deixou ela ter uma vida inteira, para que ela simplesmente um dia resolvesse ser salva. E por fim o Eterno não se contentou só com esse trabalho. Ele também mandou seu Espírito Santo, ele levantou pessoas e fez o máximo que podia. E mesmo assim ele não se sentiu satisfeito com a sua obra.
ele trouxe esse canal. E mesmo assim ele também não se sentiu completo com a sua obra. Ele teve que trazer o arrebatamento. E mesmo assim ele não se sentiu completo com a sua obra. Ele ainda teve que vir ele próprio aqui para te ajudar a ser salvo, dando a vida. E só depois de tudo isso que ele vai se sentir completo, porque não vai ter mais nada que ele possa fazer nesse mundo e não tem mais nada que ele possa buscar nesse mundo. Só lembrar da parábola das ovelhas. Ele tinha 99 ovelhas justas e ele simplesmente deixou tudo para buscar uma ovelha aflita que estava perdida. Então é o que está acontecendo. Ele levantou vários profetas, levantou Yahusha, seus discípulos, pessoas nas gerações desse mundo, por fim esse canal e logo em diante ele mesmo vindo salvar essa pessoa e ficou no arrebatamento. E quando tudo isso estiver pronto é aí que vai estar totalmente a obra completa e ele satisfeito. Quem era para salvar foi, quem não era ficou. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então você vê que o maior mandamento do Eterno é amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama a si mesmo, você não vai fazer nada ruim para o próximo. Porque se você ama a si mesmo, você não quer um mal para si. E como você pode esperar o mal para o outro se você está amando ele como a você? Mas agora, se você não liga nem para si mesmo, como você vai ligar para os outros? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E Yahushua lhe respondeu: Para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, porém depois me seguireis. Ela está falando que vocês não podem ir agora no arrebatamento, porém chegará uma hora que vocês vão poder ir dando a vida. Disse-lhe Pedro: Porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Yahushua: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, e cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então aqui o que a Yahushua está falando, né? A pessoa que fica falando de si mesmo e não falando a palavra, ela vai negar o nome de Yahushua, querendo ou não. Ficar falando, eu não vou negar o nome de Yahushua. Aí chega lá, toma um tapa na cara e já tá negando. Ou como fazem, eu não vou pecar, eu não vou fazer isso de novo. Eu isso, eu aquilo. Então você vê que a pessoa está falando de si mesma. Aí ela vai lá e não cumpre a sua palavra. Mas quando ela diz, eu não vou negar o nome de Yahushua, em nome de Yahushua HaMashiach, ela está pegando toda a força do Eterno e atribuindo as palavras dela. Falando que não vai negar, falando que vai dar vida em nome de Yahushua HaMashiach, falando que não vai fazer isso e aquilo em nome de Yahushua HaMashiach. Então quando ela fala o nome de Yahushua, ela está chamando toda a existência do Eterno sobre este nome. Porque assim o próprio Yahushua disse, eis que vos darei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E a própria palavra garante que nada vos fará dano algum. Então você vê que quando nós usamos o nome de Yahushua, todas as coisas são possíveis, até mesmo para quem ficou no arrebatamento. Diria que o nome de Yahushua é tão poderoso que até um demônio consegue ser salvo usando ela. Mas é claro que ele não consegue porque ele não tem salvação, porque se tivesse, ele conseguiria também. Para vocês verem como esse nome é poderoso. Não se turbe o vosso coração, credes no Altíssimo, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então ele está falando o quê? Que na casa do Eterno tem muitas moradas. Realmente tem muitas casas por lá. Mas a morada do Eterno não é bloco e areia. A morada do Eterno é dentro dos anjos que estão lá. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vos também. Então aqui você vê, né, que ele vai preparar o lugar para a pessoa, vai preparar um corpo para ela habitar lá em cima, um corpo celestial, eterno. E quando der o arrebatamento, ele vai levar todos com Yahushua. E por fim ele vai vir pegar o último aprisco que faltou, que é quem ficou no arrebatamento. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Realmente vocês conhecem o caminho agora através desse canal. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Yahushua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então basicamente aqui está dando toda a resposta. Que a palavra é o caminho, a palavra do Eterno é a verdade e a palavra do Eterno é a vida. E sem a palavra ninguém chega até o Pai. E através desse canal, o canal também se tornou o caminho. O canal também se tornou a verdade e por fim o canal também se tornou a vida. E agora através do canal você chega até o Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis, e o tendes visto. E essa é a pura verdade. Através do canal vocês conhecem o Eterno, e através do canal vocês verão o Eterno. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Yahushua, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então aqui é realmente, quem ouve o canal, está ouvindo o próprio Eterno.
Quem obedece o canal está obedecendo a própria vontade do Eterno. E essa é a melhor verdade de todas. O que vocês ouvem não é a voz humana, mas é o próprio Eterno falando com vocês usando um homem. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então você vê que o que está sendo falado nesse canal não é dito de si próprio, como se essa carne soubesse alguma coisa, mas o Pai que utiliza a carne para falar com a outra carne lá fora. Crede-me que estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Então acreditem que o canal está falando é a verdade, porque o que foi falado no canal é o que está acontecendo nesse mundo agora. Agora para quem ficou no arrebatamento. Porque antes disso, realmente, como é que a pessoa vai acreditar numa coisa que ela não está vendo? Mas quando ela ver as obras do canal, aí ela dará crédito. Muitas pessoas podem ouvir o canal e ficar com aquele sentimento de acusação, mas isso também ela tem que lembrar que é o demônio, não é ela com esse sentimento. O demônio está colocando esse sentimento nela para que ela ache alguma coisa, mas não é. Aí quando ela entender e aceitar e o demônio for retirado dela, aí ela vai ficar extremamente grata. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E essa é a total verdade. Que aquele que acredita na palavra e obedece ela, vai fazer obras maiores que Yahushua fez. E você que está ouvindo esse canal, você vai fazer uma obra maior do que Yahushua fez. Não no sentido de salvar a humanidade inteira, mas no sentido de passar por uma tortura extremamente gigante maior do que ele passou. A tortura que Yahushua passou foi através do vaso. O homem era usado por Satanás, e Satanás usou o próprio homem para torturar Yahushua. Agora, no arrebatamento, vai ser o próprio demônio torturando vocês, e por fim ainda um óculos para apelar. E se você passar por cima dessas duas obras que o demônio está trazendo, você fez algo maior do que Yahushua. É tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então você vê, tudo aquilo que você pede no nome de Yahushua, o Eterno vai fazer. Mas não adianta você pedir para o Eterno dar um arrebatamento, sendo que o arrebatamento já deu. E também não adianta pedir para o Eterno te poupar disso, porque não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então você vê que tudo aquilo que nós pedimos no nome de Yahushua, ele vai fazer. Mas é claro que é aquilo que ele vai pedir de acordo à vontade dele. O Eterno não pode te dar alguma coisa que conduza a ficar no arrebatamento, e nem tampouco que te conduza ao lago de fogo, senão ele seria um eterno mal. Imagina, você faz uma oração e pede um carro. Aí o carro que você está pedindo vai ser o próprio carro que vai te matar. Por acaso o Eterno vê no futuro vai te dar um carro? Não, mas ele poupa você de ter um carro para que você tenha mais tempo nessa terra. Porque ele sabe que se ele te desse um carro, você se mataria com ele. E ele também sabe que no futuro que você sem carro, você tem muito mais chance de ser salvo. Ou até mesmo sem carro você é uma pessoa salva, porque ele sabe que no futuro você vai obedecer. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então ele está falando o quê? Se você ama o Eterno, você obedece o que ele manda. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Consolador aqui era para ser o Espírito Santo, só que no caso de vocês não tem mais, né? Porque o Espírito Santo foi levado. Mas agora o consolo de vocês é esse canal. Então, o próprio Yahushua fez uma oração ao Pai pedindo Consolador, e o Consolador é esse canal. Porque é através desse canal que ele traz toda a resposta e o refrigério para a alma de vocês. Para que quando vocês entenderem e se prepararem, vocês possam dar a vida tranquilamente. Por mais que ainda exista dor, mas como vocês vão estar tão espiritual que vocês nem vão sentir essa dor que o demônio vai causar. E é por isso que ele vai trazer o jogo. Porque se fosse realmente só a tortura, você basicamente já tinha ganhado o mundo. O demônio ia torturar, você ia estar tão espiritual que você nem ia sentir nada na sua carne. Porque Yahushua se revestiu da sua carne. Então Yahushua te deu essa proeza de você não sentir o que o demônio está fazendo. O demônio ia dar tapa na sua cara, ia te obrigar a arrancar o seu próprio dente, ia cortar o teu pé fora, mas você não ia sentir nada. E por fim, você já teria subido basicamente, né? E é por isso que o demônio trouxe o jogo, para que essa fosse uma outra forma de te enganar com alguma coisa física. Mas até lá, se você estiver espiritual de verdade, o demônio simplesmente não vai conseguir te enganar dentro do jogo. Dentro do jogo, você sempre vai ver que tem alguma falha ali dentro. Você vai ver um glitch, você vai bater alguma coisa no teu corpo e você não vai sentir nada, ou simplesmente vai acontecer alguma coisa ali que o Eterno te faz entender que aquele jogo não é real. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está falando a verdade.
que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito que veio testificar todas as coisas. Ele veio exortar, consolar e ensinar. E o mundo não pode receber, porque o mundo não quer ser salvo. Porque se quisesse, tudo que tivesse nesse mundo não poderia infligir nada ao homem. E ele está falando que ele estava convosco, e realmente está, que é o Eterno também. E depois ele estará em vós, e é realmente também o que vai estar em vocês. Vai estar a palavra do Eterno, e também vai estar o próprio Eterno, não necessariamente dentro, mas fora também, conduzindo vocês para ajudar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então o próprio Eterno está falando o quê? Não deixarei vocês sem salvação, mas eu vou voltar para salvar vocês de novo. Porque vai dar o arrebatamento e ele vai mandar os seus anjos para ajudar as pessoas depois do arrebatamento. Ainda um pouco e o mundo não me vereis mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então isso é verdade. Ele está falando que vai chegar um tempo onde as pessoas não vão ver mais o Eterno, mas os que entenderam o canal verão o Eterno novamente. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então, lembrando que Yahushua é a palavra. Então a palavra vai estar com o Eterno e a palavra do Eterno também estará em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Então aqui você vê que aquele que ama Yahushua também está amando o Pai. E chegará uma hora onde o Pai e Yahushua se manifestará àquela pessoa. Vai dar um entendimento para a salvação. E é o que está acontecendo nesse canal. Você que está assistindo ele é porque o Eterno se manifestou a você. Basta agora obedecer o que o Eterno te pede. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Yahushua respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Então ele está falando o quê? Se a pessoa realmente ama o Eterno e obedece ele, o Eterno próprio vai mandar a palavra dele para dentro do homem. E como o homem vive o entendimento dele, como o entendimento dele foi trocado pela palavra do Eterno, então o entendimento dele se tornou a palavra do Eterno. E como ele vai obedecer tudo, essa vai ser a manifestação do Eterno. Lembrando que Espírito Santo, Espírito significa entendimento. Então Espírito Santo nada mais é do que um entendimento santo. Então o Consolador, o Espírito da verdade, vai vir habitar dentro de você. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então você vê que Yahushua só foi salvo porque ele obedecia a palavra do Eterno. Se ele não obedecesse a palavra do Eterno, simbolizava perante o universo que ele não amava o Eterno. Mas como ele ama, ele faz tudo que o Eterno pede. E assim também será com vocês. Se vocês realmente querem a salvação e se vocês realmente dizem que amam o Eterno, então vocês também precisam obedecer o que esse canal está falando. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então você vê que aquele Espírito é o que vai fazer te lembrar de tudo o que já foi falado nesse canal. Até mesmo o Espírito Santo não estando aqui em cima, ele também vai te ajudar de algum jeito. Quando for na tortura, o próprio Espírito Santo vai abrir a sua boca para você falar. Ou ele, ou Yahushua, ou o próprio Eterno. Alguém vai te ajudar ali. E quando for dentro do jogo, o Espírito Santo, ou o Eterno, ou Yahushua, ele vai te dar alguma lembrança ali para te ajudar. Lembrando que o Eterno e o Espírito Santo é a mesma pessoa e Yahushua é a palavra. O Eterno é um, o Espírito Santo é outro e Yahushua é outro. O Eterno é o Eterno, o Espírito Santo é a voz do Eterno e Yahushua é as palavras. Ele só dividiu em três. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele está falando que o Eterno ele não dá a salvação como o mundo dá a salvação para o homem. E ele está até agora falando para as pessoas não ficarem atemorizadas com o que o mundo pode dar a eles, mas que eles confiem e descansem no que o Eterno já disse. Porque se você está nesse canal é porque o Eterno te mandou para esse canal. E se você está nesse canal é porque significa que o Eterno já vê você salvo no futuro. Basta você caminhar para lá. Por mais que você não esteja aceitando agora, não significa que não vá aceitar no futuro. Persista. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu.
Então é realmente, se vocês realmente amassem o Eterno, e agora que o entendimento de vocês renovou, vocês amam o que aconteceu, no caso o arrebatamento. Porque agora vocês entendem que se o arrebatamento não tivesse dado, vocês não teriam salvação. Então, por agora, pelo entendimento de vocês serem renovados, vocês amam o que o Eterno fez de ter dado o arrebatamento. Porque agora vocês estão mais convictos da sua salvação do que nunca. Digamos que a salvação de vocês está mais perto do que vocês podem imaginar. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então é o que está sendo dito. O Eterno preparou esse canal. Não é de agora que está sendo falado isso. Ele já falava isso bem antes desse canal. Quem entendia, entendia. Quem não entendia, poderia entender. E tudo isso que ele está falando aqui é para que quando acontecesse, a pessoa já entendesse e acreditasse na hora. Muitos sonhos teve por aí. Muitas visões aconteceram. Muitos arrebatamentos teve. Muitas revelações falsas ou verdadeiras teve. E todas elas sempre falavam a respeito do arrebatamento e do fim do mundo, para que quando acontecesse as pessoas não ficassem sem entendimento, sem frutos. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Isso é verdade, chegará uma hora onde não terá mais vozes nesse canal, será unicamente repetição de vozes. Chegará um ponto onde vocês ouvirão desde o começo até o fim e não vai ter mais vídeo para ser postado. E realmente vai ficar unicamente o que vocês já ouviram e o que o Eterno pode dar de entendimento no futuro. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então você vê, né? Que o príncipe desse mundo está chegando, mas ele não tem parte com a salvação, ele também não tem parte com a palavra. E ele realmente já chegou e está aí há muito tempo. Ele veio na geração de Atos, que é a apostasia que você conhece. A apostasia necessariamente é o mundo inteiro. A apostasia não é quem se apostatou da fé. A pessoa não sabe nem o que é fé, mas a apostasia é as congregações, os cursos, faculdades, necessariamente o mundo inteiro. Porque em vez da pessoa congregar só dentro da palavra, ela ia congregar perante o mundo. E como ele veio a esse mundo, as pessoas se apostataram, como dizem, e foram perante o mundo. Foram ouvir músicas, filmes, videogames, novelas, Netflix, por exemplo, muitas coisas que não têm a ver com a salvação. Depois veio o filme cristão, gospel, depois filme ortodoxo, e depois veio os filmes feitos pela besta aí, do arrebatamento e várias outras coisas. Então você vê que as pessoas elas sempre corriam em direção ao príncipe desse mundo. Mas ele não tem nada a ver com a palavra do Eterno. E agora, ele realmente se manifestou fisicamente nesse mundo, quando deu arrebatamento. Aí você vai ver ele andando por aí. E realmente vai ter Samael nesse mundo, viu? Ele pode sim torturar alguém, e só. E por fim ele fala, levantai-vos, vamos-nos daqui. Ele está falando o quê? Para que vocês saibam que eu amo o Eterno, vamos se levantar e vamos ao encontro que o Eterno preparou para mim. Então, para que vocês saibam que vocês amam o Eterno, vocês mesmos vão deixar os demônios torturar vocês. Não digo para vocês saírem de casa por conta própria, mas falo para vocês esperarem os demônios abrirem a porta para que eles levem vocês até lá. Porque se ocorrer de vocês saírem sozinhos, sem a guarda do Eterno, vocês podem acabar negando a palavra sem a vontade de vocês quererem realmente negar a palavra. Então cuidado, não vão atrás de nada que não seja a palavra. Não sigam pensamentos, vontades, desejos e nem sentimento. Vê um desejo de sair, vê um pensamento de exaltação, vê alguma coisa que não tem a ver com a palavra, não é pra você sair não, é o demônio te enganando e você tá caindo nesse truque.